A questão da identidade está problematizada no drama Mãe Só Há Uma, novo longa-metragem da cineasta Ana Mui Laerte. Quem são os protagonistas dessa história? São os dois irmãos, Pierre e Joca, que vão se encontrar ao longo do filme. O filme ele tem uma narrativa por revezamento, começa com o Pierre, vai para o Joca, Pierre e o Joca, e no meio do filme você vai entendendo por que a gente está contando essas duas histórias paralelamente. Porque eles são irmãos e vão se encontrar. Eu me identifico muito com o Pierre, inclusive, que ele é um jovem livre, completamente livre. Ele não tem muitos paradigmas sociais, não é padronizado socialmente. E justamente por ter essa liberdade inicial, que no segundo momento do filme, quando ele vai para essa segunda casa, é esperado que ele seja algo que ele não é, algo que ele deveria ter sido, da vida que ele deveria ter vivido. E realmente acho que é essa dualidade de personalidade que é a trama principal do personagem, principalmente. O nome do personagem é Joca, ele tem em torno de 13, 14 anos, parecido comigo. Para ambos os personagens, eu acho que é uma coisa muito impactante. Pro Joca, ele fica um pouco ciumento, porque o Joca, ele é uma criança mimada, então acho que tem aí uma certa rixa entre os dois, só que ao longo da vivência dos dois eles conseguem ter uma relação muito boa e conseguem conviver muito, muito bem. Estou fazendo dois personagens. Eu faço primeiro uma mãe eu tenho o protagonista tem duas mães, na verdade, uma mãe biológica e a mãe adotiva, digamos assim. Uma é uma sequestradora, uma mulher da periferia, engraçada, que vive de golpes e que é a mãe adotiva desse rapaz. E a outra é uma mulher de classe, de grana, sofrida, mais introspectiva. Elas são bem diferentes. E aí a gente fez uma caracterização bem diferente. Essa é um pouco a brincadeira do filme, tem um pouco a ver com essa atriz fazendo as duas pessoas tão diferentes, as duas mães do filme. Todo filho tem um pai, e está aqui o pai biológico do protagonista desse filme. Me fala do seu personagem. Chama-se Matheus, paulistano como eu, um cara da minha idade, só que casado e com um filho adolescente, ou pré-adolescente, um garoto que ele cuida com muito amor, porque a mãe é uma pessoa deprimida, porque o nosso primeiro filho foi roubado na maternidade. E o filme acontece no momento em que esse menino é encontrado e essa família volta a lidar com essa criança perdida. E o filme é uma investigação, de uma certa maneira, de como é possível a manutenção desse amor depois de um assalto tão grande em todos os sentidos, né? Para nós, que fomos roubados e esperamos a criança, e para ele, que foi, vamos dizer, roubado duas vezes. Ele é roubado, criado por uma mãe que ele adora, que é uma bandida, e depois ele é roubado de novo e volta para uma casa desconhecida, apesar dos laços sanguíneos. Mas aqui tem que ter alguma coisa. Oi, dá a mão, você não dá, sei lá, alguma coisa. Tem um embate aqui. Vai, experimenta. Vamos daqui. Entra, gente. Vamos entrar? A Lucy toma alguma coisa? E aqui nesse trabalho, eu acho que ela está radicalizando um processo que eu estou adorando viver, que é uma coisa do roteiro ser um guion mesmo, ser um guia. A gente não faz as cenas exatamente como elas estão escritas. A escritura das cenas é uma indicação e o filme é uma vivência. E a câmera meio que assalta essa vivência. Então, não deixa de ter um quê de documental. Me fala dessa opção por ter o roteiro como guia. Desde que eu comecei a trabalhar em digital, desde o Para Aceitá-la Continue na Linha, que acabou virando longa, chamada Cobrar, desde que eu entrei em contato com o digital, eu fui mudando minha forma de trabalhar. Realmente eu fui entendendo que os atores soltos com as palavras, eles rendem mais. Então o meu trabalho cada vez mais me diz o que você acha e eu conserto, assim. O ator tem que me dar a pedra e eu tiro, assim. Então eu cada vez mais só trabalho com ator criador, com ator que sabe e gosta de criar. Porque se ele espera que eu diga a ele o que ele tem que fazer, aí não é o tipo de brincadeira mais que eu estou fazendo. Você é roteirista também. Sim. Talvez esse método seja possível porque você é diretor e roteirista ou não.
Acho que isso, claro, o fato de eu ser roteirista me dá a segurança, o lastro de saber qual a função da cena e o que eu posso mudar e o que eu, claro, não posso mudar. Se eu mudo uma função aqui, eu tenho que mudar várias outras, às vezes isso acontece também. Mas você tem que estar muito consciente do roteiro para poder realmente soltar. Todo rodado em locações da capital paulista, o filme Mãe Só Há Uma é uma produção de baixo orçamento. Eu, às vezes, gosto muito dessa solução de filmes de baixo orçamento, mas é um esforço sobre-humano, você tem que contar muito com a energia, a boa vontade de todos. A história te leva a fazer, a direção te leva a fazer, no meu caso, né? E depois, no meio do caminho, todos os pequenos artefatos que Ana Mulaert, seu talento, vão contribuindo com o filme, trazendo Bárbara Álvares para a fotografia, que eu acho realmente um ganho, uma sorte, uma dádiva. Juntar essas pessoas, um mais jovem, um mais experiente, com esse tipo de dinheiro é possível. Não dá para você ter grandes e grandes nomes, nem grandes equipamentos, você não consegue num baixo orçamento. Mas se você encontrar essa fórmula, como eu espero que a gente esteja encontrando, eu posso ter uma pérola. Ele foi escrito para ser pequeno, mas na verdade houve um engano da minha parte, porque o meu filme, que é o menor e talvez o mais experimental ou mais ousado, ele, na verdade, ele é o que mais tem locação, o que mais tem elenco. Então, na verdade, teoricamente, ele seria o mais caro. Mas eu queria filmar de um modo despretensioso, de um modo quase documental, com a equipe menor possível. Então, eu tenho essa crença de que quando a equipe cresce demais, ela própria atrapalha o fazer do cinema. Então, eu queria diminuir. E por isso eu quis fazer BO. Quase como dizer, eu quero fazer em condições piores para obter um resultado melhor. Olha, o filme tem uma abordagem bem naturalista na direção de arte. A gente teve cerca de 20 locações, mais ou menos, mas todas foi um processo muito vernacular, assim, no sentido de garantir os recursos das próprias locações, trabalhar muito com o que a gente tinha, o que os espaços ofereciam, assim. 2 locações a gente teve um trabalho maior, que foi essa locação, que é a Casa da Glória, que é da mãe biológica, e a Casa da Araci, que é a mãe que sequestra o menino, o Felipe, quando ele é bebê. E aí foram as 2 locações que a gente teve umas intervenções no sentido de trazer mais personalidade, enfim, chegar mais próximo dos personagens. 2 irmãos como protagonistas. Fraternidade é o tema do filme? Eu acho que a fraternidade é o principal tema do filme, embora ele também fale de identidade, de maternidade. E, aliás, eu tenho, sei lá, quantos trabalhos eu fiz, todos ou quase todos são sobre mãe. Só é proibido fumar que não. O Durval diz que é sobre mãe, o telefilme Chamada, além de tudo Me Deixou Mudo Violão é sobre mãe, o Chamada a Cobrar é sobre mãe, Que Horas Ela Volta é sobre mãe, Mãe Só Há Uma é sobre mãe, então agora acabou.